Pronto, vamos lá, continuando. Então, isso aí tá de boa? Tá? Esse AX mais BY mais CZ igual a zero, equação do plano. A gente vai fazer exercícios, tá? Daqui a pouco, já já. Tranquilo? Tá? Já estou voltando, professor. Tá, beleza, vamos lá. Então, agora, a gente vai fazer exercícios, mas antes disso é o seguinte. Então, assim, é como obter a equação paramétrica de um plano. Os exemplos vai ficar mais claro, tá? Mas isso aí é a equação de um plano. A equação de um plano no R3 é nessa forma aí. Aliás, acho melhor fazer pelo menos um exemplo. Deixa eu ver um exercício aqui, calma aí. Matheus, consegue escrever aí no Paint, por exemplo? Consigo, peraí. Senão eu faço no Word mesmo, vai ficar tosco, não tem problema. Pode falar. Tá, eu tenho que tirar essa projeção daqui, né? Espera aí, rapidinho. Tá. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calma aí. Tá, olha só. O exercício é determinar o vetor, aliás, a equação do plano que contém o ponto 1, 2, 3 e é normal ao vetor 1, 0, 1. Qual que é o exercício? Determinar Não, mas é o 5, o 6, é o... Calma aí. só para eu poder enxergar aqui. É o 5, não, é o 6 e tem B. Tá. Deixa eu ver um negócio. Qual lista que é essa? Lista 5, né? Sim. Você vai colocar o iniciado aí. Vou só tentar identificar aqui. A letra não é bonita não, tá, gente? Tá. Exercício 5, né? Isso. Letra B. Não, exercício 6. Exercício 6, letra B. B de bola. Tá, então eu tenho ponto 1, 2, 3. certo. E o vetor é 1, 0, 1. Tá? Certo. Então, olha só, pessoal. O exercício diz isso. Determinar a equação do plano que é perpendicular ao vetor 1, 0, 1 e passa pelo ponto 1, 2, 3.
Beleza? Tranquilo? Tá? Então, escreve aí, Matheus. AX mais BY mais CZ igual a zero. Vamos fazer esse exercício baseado no que a gente acabou de ver. Igual a D, né? Igual a D, desculpa. Igual a D. Isso. Tá, pessoal? Então, olha só. O que a gente acabou de ver no PowerPoint que estava projetado ali? Que esse ABC são as coordenadas do vetor perpendicular ao plano. Tá de boa, pessoal, isso? Certo? Beleza? Tá naquela último slide, tá? Beleza? Então, aí a gente já tem os valores de ABC, que são 1, 0, 1, tá? Certo? Então, escreve aí, vai ficar substituindo esse 1, 0, 1, que o exercício está dizendo que é o vetor normal, certo? Beleza? Eu vou ter x mais z igual a d. Quer que coloque os números ou já coloca assim direto? Coloca os números. Assim, né? Isso. Exatamente. Beleza? Aí, como é que eu vou determinar D? Certo? Para determinar D, eu vou usar o fato de que o vetor 1, 2, 3 pertence ao plano. Tranquilo? Certo? Então, eu vou substituir o vetor 1, 2, 3 nessa equação, x mais e igual a d. Tá? Substituindo o valor o vetor 1, 2, 3 nessa equação, eu vou obter isso aí que o Matheus está escrevendo. Isso. Então, pronto. Qual é a equação do plano? X mais z igual a 4. Beleza? E aí, pessoal, tá de boa isso? Certo? Por enquanto tá tranquilo, tá? Vou começar com os exercícios mais tranquilos e bem assim, sem pressa, vamos complexificando. Até aí tá tranquilo? Alguma dúvida? Certo? Tá. Então tira isso aí, Matheus. Eu vou voltar para o PowerPoint. Tá, eu vou só botar. Salvar isso aqui que você precisar. Esse é o 6B, né? Boa, pessoal. Pronto. Tá. Então, voltando agora para esse PowerPoint aqui. Tá. Então, olha só. Agora que nós já sabemos achar, porque veja bem, quando a gente estava lá estudando no R2, a gente trabalhou muito com retas, tá? Certo? Então, a gente trabalhou lá no R2, equação paramétrica e cartesiana da reta, lembra disso? Caiu na prova, etc. Beleza? Tranquilo?
Por que retas são tão importantes? Porque retas são os objetos lineares do R2. Tá legal? Certo? São as coisas que, vamos dizer assim, as figuras que não são curvas dentro do R2 são as retas. Beleza? Agora, no R3, tem dois tipos de objetos lineares. Tem as retas e os planos. Beleza? Certo? Então é isso. O R3 complexifica, né, em relação ao R2. Tá? No R2, os únicos objetos lineares que não são curvas são retas. No R3, a gente tem retas e planos como objetos lineares. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Então, a gente vai aprender a representar, agora no caso do R3, a gente vai aprender a representar retas e planos. Tá legal? Certo? Tranquilo? Beleza? Tá? Então, quando a gente já sabe representar plano, então um plano vai ter uma equação do tipo ax mais by mais cz igual a d. Tá? Então, agora, como é que a gente representa retas? Certo? No R3. Aí a gente vai fazer, daqui a pouco, fazer exercícios também. Mas para representar reta no R3, a gente precisa. Vamos lá, já voltar a essa pergunta. É, Antes dessa pergunta, como representar retas no R3, vamos fazer essa pergunta aí. Qual é o lugar geométrico dos vetores no R3 que são simultaneamente ortogonais a dois vetores dados? Tá? Então, essa pergunta tem muito a ver, é muito parecida com essa aí, tá? Certo? Nessa aí eu estava perguntando qual é o lugar geométrico dos vetores do R3 que são ortogonais a um vetor fixo. Tá? Agora, eu estou perguntando qual é o lugar geométrico dos vetores no R3 que são simultaneamente ortogonais a dois vetores fixos. Olha só. Então, é como se eu tenho isso aqui, ó, olhando, estou tentando representar com a minha mão dois vetores aqui assim. O vetor que eu estou chamando de U nessa tela aí e o vetor que eu estou chamando de B, de V, desculpe. Certo? Beleza? Então, qual é o lugar geométrico dos vetores que são perpendiculares ao mesmo tempo, simultaneamente, a esses dois vetores U e V? Isso aí vai ser o quê? Será que vai ser um plano também? E aí, pessoal, o que vocês acham? Ninguém quer se arriscar? Olha só, o R3 tem três dimensões, né? Então, se eu tenho uma reta, um vetor, é como se eu tivesse uma dimensão, tá? Então, quem é que é todo mundo? É, se eu pegar todos os possíveis perpendiculares àquele vetor, eu tenho um plano, certo? Agora, se eu pegar todo mundo que é perpendicular ao mesmo tempo a dois vetores, eu vou ter o quê no R3? Alguém chuta aí, pode estar errado. Gustavo falou reta. Quer, quer abrir o microfone, Gustavo? Por que você acha que é uma reta? Alguém acha, todo mundo concorda com o Gustavo ou alguém acha outra coisa? Não, tranquilo. E aí, pessoal?
A lista de presença aí que nem todo mundo assinou, tá? João Gabriel, eu tentei imaginar num plano que fosse perpendicular a ambos. Então, não tem um plano perpendicular a ambos, certo? Beleza? Porque olha só, vamos pensar de outra forma. Pega esses dois vetores U e V, vamos dizer assim, separadamente, certo? O conjunto dos vetores perpendicular somente a U é um plano, tá? É isso aqui que a gente viu no slide anterior. Os vetores que são perpendiculares a U são um plano, concorda? Tá legal? É isso que a gente viu aí. Então, olhando para isso aí, voltando a essa pergunta, os vetores que são perpendiculares a U formam um plano, certo? Os vetores que são perpendiculares a V formam outro plano, tá legal? Tá? Então, os vetores que são ao mesmo tempo perpendiculares a U e V formam o quê? E aí, pessoal? Sim, é isso mesmo, Gustavo. Mas calma, vamos com calma. E aí, o resto de todo mundo que está calado, estão viajando completamente ou não? Olha só, vou pegar aqui duas canetas. Olha só, pessoal, essas duas canetas aqui. Estão vendo aqui? Uma caneta azul e uma caneta roxa. Faz de conta, essa caneta azul é o vetor U e a caneta roxa é o vetor V. Beleza? Como é que eu consigo um vetor que é perpendicular a U e V ao mesmo tempo? Onde é que está esse vetor aqui na minha mão? E aí? Isso aí. Entre o IV, mas entre o IV em que direção? Assim? Entre o IV aqui, assim. Mas esse aqui não é perpendicular a U e a V. Esse aqui forma um ângulo, para ser perpendicular, quer dizer que tem que formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, como é que eu posso achar aqui um vetor que é perpendicular a U e V ao mesmo tempo? Fala aí, pessoal. Pode ser. Eric. Um vetor partindo do vértice, mas indo para onde? Ele tem que ser um vetor, ó, aqui assim. Tipo aqui assim. Isso, Alberto. Uma reta perpendicular ao vértice. Beleza? Está tendo jogo de quem agora? Acho que é Flamengo e Grêmio. Ah, tá. Beleza. Olha só, pessoal. Estão vendo os dois vetores aqui? Não entendi bem, Gustavo. Mas olha só, está vendo os dois vetores aqui? O que é perpendicular, ó, o azul e o roxo. O que é perpendicular ao mesmo tempo a eles, ele tem que estar para cá, tá? Certo? Tranquilo?
E aí, deu para ver? Esse, se eu botar aqui assim, ó, ele não vai ser perpendicular a esses dois. Ele forma um ângulo diferente de 90 graus. A única maneira dele ser perpendicular a esses dois é ele saindo desse plano, onde os dois estão. É ele vindo para cá, porque dentro do plano eu não vou conseguir. E aí, pessoal, deu para ir ou não? Uma reta saindo da origem dos dois e tipo assim, ó, apontando para cima agora. Tá vendo? Essa reta aqui é perpendicular a esse, é perpendicular a esse. Isso. Beleza, Fábio? Certo? Tranquilo, pessoal? Beleza. Quem está com dificuldade ainda de visualizar isso? É normal ter dificuldade, tá? Visualizar o R3 não é fácil, não. Tá? Certo? Beleza? Então é para a gente ir com toda a calma, tá? Não tem pressa. Tá de boa, pessoal? Tá? Então, olha só. Se eu pegar um vetor fixo no R3, eu tenho um plano. Eu consigo um plano inteiro que é perpendicular àquele vetor. Tá legal? Certo? Se eu pegar dois vetores fixos no R3, eu não consigo mais um plano que é perpendicular ao mesmo tempo àqueles dois vetores. Eu consigo só uma reta. Tá legal? Aí tem um desenho aqui nesse PowerPoint, mas ficou horrível esse desenho. Não dá para entender nada, mas enfim. Beleza, pessoal? É porque eu tenho os dois vetores. Não sei se dá para ver. Dá para ver ali esse desenho, ó. Esses roxos aí são os dois vetores, U e V, tá? Aí a reta azul que é perpendicular a eles. Tranquilo? Não sei se ficou pior ou melhor que esse negócio com as canetas. Os vetores, então, quais vetores? U e V? Você está perguntando, Jonatas? Não, eles não são múltiplos. Ou seja, eles não estão alinhados. Também achei. Beleza? Se eles estivessem alinhados, olha só. Voltando às canetas, olha só. Essa aqui são os vetores U e V, tá? Se eles estivessem alinhados, eles estariam na mesma direção. Beleza? Então, eles não estão alinhados. Justamente porque eles não estão alinhados, é que o outro que é perpendicular a ele está na outra direção aqui. Beleza, pessoal? Certo, Jonas? Tranquilo? Tá? Beleza? Então, olha só. Vamos tentar pensar nas dimensões para a gente tentar ver como tudo se encaixa, tá? Certo? Veja bem, tudo faz sentido, tudo se encaixa. Veja bem, voltando a falar o que eu estava falando antes, se eu tenho o R3, tem dimensão 3, então a dimensão total é 3, tá? Então, a ideia é a seguinte, se eu tenho um vetor, esse vetor define uma dimensão, certo? Aí eu consigo um plano inteiro perpendicular a esse vetor, certo? Porque esse plano é bidimensional, beleza? Tá, voltando ao slide anterior. Olha só, eu tenho um vetor e eu consigo todo esse plano em azul perpendicular a esse vetor. Tranquilo? Porque quando eu estou dizendo eu tenho um vetor fixo, eu estou fixando uma direção. Tá legal? Beleza? Tá? Uma dimensão no R3. Então, eu ainda tenho outras duas dimensões livres. Beleza? No R3. Tranquilo? Porque esse plano em azul que está desenhado ali é bidimensional. Tá legal? Tá? Quer dizer, um plano é bidimensional. Tranquilo? Certo?
Então, justamente como eu estou em dimensão 3, eu tenho, quando eu fixo uma direção, ainda sobram duas dimensões para completar a dimensão 3. Por isso que eu vou ter um plano ali. Ainda cabe um plano inteiro perpendicular ao vetor U. E aí, pessoal, fez sentido isso? Ou uma viagem total? Alguém fala alguma coisa aí? Tá? Podem dizer que não entenderam nada. Mais alguém? Tá. Então, olha só. Agora, como eu estou fixando duas direções, quantas faltam para completar o espaço? Uma, certo? Tranquilo? Então, por isso que eu tenho uma reta que é simultaneamente perpendicular a esses dois. Sim. Tá, então vamos voltar à caneta. Olha só. Eu tenho uma caneta só. Tá legal? Certo? Quais são os vetores perpendiculares dessa caneta? É todo um plano que está aqui, um livro. Beleza? Tranquilo? Tá? Então é como se fosse assim: essa caneta é unidimensional, o livro é bidimensional. Tá? Então eu consigo o livro perpendicular à caneta porque dentro do R3 eu tenho espaço para 3 dimensões. Então, quando eu fixo a caneta, eu já fixei uma dimensão. Quantas dimensões faltam para completar o R3? Duas. Então, por isso que eu consigo colocar o livro aqui. Ele é perpendicular à caneta. Beleza? Tá? Agora, se eu fixo duas canetas, tá legal? Quantas dimensões eu tenho? Duas. Quantas faltam para completar o R3? Uma. Então, eu só tenho espaço para uma caneta perpendicular a essas duas. Beleza? Peraí, tá bom. Tranquilo, pessoal? E aí? Melhorou agora com as canetas ou não? Tá. Quem mais quer falar? João Gabriel, Gustavo, Jonatas. Tá, e outras pessoas que não estão falando nada aí. Quem quer falar alguma coisa? Só reforçar, pessoal, visualização no R3 não é fácil não, tá? Então, não entender nada é super normal. Vamos aproveitar esse momento aqui para expressar as nossas dúvidas. Certo? Então, olha só. Recapitulando de novo. Se eu tenho um vetor no R3, eu consigo um plano inteiro que é perpendicular. Se eu fixo um vetor no R3, está aqui, caneta, eu consigo um plano inteiro que é perpendicular a ele. Tá? Se eu fixo dois vetores no R3, eu não consigo mais um plano inteiro, eu consigo apenas uma reta. Tá legal? Beleza? Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar, pessoal? Podem falar aí à vontade, tá? Essas ideias estão fazendo sentido?
Tá. Então, olha só. Outra coisa para eu pensar aí. Eu acabei de falar o seguinte, que está escrito nesse slide aí. Se eu tenho dois vetores no R3, U e V, e eu pergunto qual é o lugar geométrico dos planos, dos planos não, desculpa, dos vetores que são simultaneamente perpendiculares a esses dois. Eu acabei de falar que esse lugar geométrico é uma reta. Tá legal? Beleza? Agora, se eu pegar cada um desses dois vetores separadamente, se eu perguntar assim, ó, qual é o lugar geométrico dos vetores no R3 que são perpendiculares ou ortogonais ao vetor U? Isso é um plano. Todo mundo concorda? Que é o que a gente acabou de ver também. Beleza? E aí, se eu perguntar qual é o lugar geométrico dos vetores no R3 que são perpendiculares ao vetor V? Isso é outro plano. Tá legal? Beleza, pessoal? Certo? E aí, se eu perguntar de novo, repetir essa pergunta. Qual é o lugar geométrico dos vetores no R3 que são simultaneamente ortogonais aos dois vetores fixos? É a interseção desses dois planos. Beleza? Aqueles vetores que são perpendiculares a U formam um plano. Os vetores que são perpendiculares a V formam outro plano. Os que são perpendiculares ao mesmo tempo a U e a V é a interseção desses dois planos. A interseção de dois planos é o quê, pessoal? E aí? Isso. A interseção de dois planos é uma reta? Se eu pegar aqui, ó, dois planos, a interseção é uma reta, estão vendo? Beleza? Tranquilo? Então, eu estou falando isso para a gente ir começar a se acostumando com essas ideias. E aí eu acho que vocês vão começar a perceber que as ideias todas se encaixam, como não poderia deixar de ser. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, os vetores perpendiculares a U formam um plano. Os vetores perpendiculares a V formam outro plano. Os vetores perpendiculares a U e a V, ao mesmo tempo, são dados pela interseção desses dois planos, que é uma reta. Então, isso é outra maneira de ver que esse lugar geométrico que está sendo perguntado aí, dos vetores da R3 são simultaneamente ortogonais a dois vetores U e V, formam uma reta. E aí, pessoal, as coisas estão se encaixando ou não? Beleza. Beleza. Quem está com dúvida, pessoal, pode falar de boa. Certo? Então, isso aí é o seguinte, ó. Vou continuar aqui, então. Vitor, se você quiser fazer algum exemplo através do GeoGebra, a gente monta alguns planos para poder exemplificar isso, tá? Sim, pode ser. Mas eu queria fazer uma conta agora de vetores perpendiculares. Sem problema, na sua ordem. Olha só. Mas então, pessoal, veja bem. Baseado nisso tudo que eu falei, voltando à pergunta que eu fiz agora há pouco, como é que a gente representa uma reta, a equação de uma reta no R3? Certo? A gente já viu, eu estou tentando falar uma coisa assim, nessa vibe
de que tudo se encaixa, tá? Então, a gente já viu no exemplo anterior, que a gente até fez o exercício que o Matheus resolveu, que uma equação dessa forma, ax mais by mais cz igual a d, no R3, sempre vai representar um plano. Tá legal? Certo? Que é o plano onde ABC é o vetor normal e D é uma constante dada por um ponto onde esse plano passa, tá? Certo? Então, veja bem, se esse tipo de equação aí, ax mais by mais cz igual a d, sempre vai representar um plano, então como eu represento uma reta? Tá? Aí, voltando a essa pergunta. Para representar uma reta no R3, eu vou representar a reta como uma interseção de dois planos. Beleza? Tranquilo? Essa é a única forma de representar uma reta no R3 como equações cartesianas. Daqui a pouco a gente vai ver equações paramétricas. Tá legal? Beleza? Tá? Então, olha só, olhando o que está escrito aí nesse PowerPoint. Essa primeira equação que apareceu em cima, A1x mais B1y mais C1z igual a zero, é a equação de um plano, que é o plano perpendicular ao vetor U, que é a 1B1C1. Tá legal? A outra equação que está aparecendo aí, AX2 mais BY2 mais CZ2 igual a zero, é a equação de outro plano, tá? Que é o plano perpendicular ao vetor V, que é a 2B2C2. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, para representar a reta, que é formada pelos vetores que são simultaneamente perpendiculares ao vetor U e ao vetor V, a única maneira de representar isso é por meio de um sistema. Beleza? Tranquilo? Então, moral da história. A equação cartesiana de uma reta no R3 é sempre um sistema. Tá? Eu não consigo representar uma reta no R3 apenas como uma equação, porque uma equação só sempre vai representar um plano. Tá legal? Certo? Para representar uma reta, eu preciso de duas equações. Beleza? E a ideia disso aí é que eu estou representando uma reta como interseção de dois planos. Cada equação separadamente representa um plano, certo? O sistema formado por esses dois planos representa a reta, que é a interseção desses dois planos. E aí, pessoal, fez sentido? Beleza? Sim. Claro, olha só. Quem mais? Mais alguém quer perguntar alguma coisa por enquanto? Olha só, Eliseu, repetindo, tá? Só quero insistir numa coisa sem ser chato, que é o seguinte: visualização no R3 é difícil, tá? Então não fiquem acanhados de perguntar, beleza? Certo? Então, olha só, Eliseu, olha para esse sisteminha que está aparecendo aí, tá? Se eu olhar para cada equação separadamente, A1x mais B1y mais C1z, essa equação sozinha representa um plano. Tá legal? Que foi o exercício que a gente fez agora há pouco, que o Matheus fez. Tá? A outra equação que está aparecendo aí, A2x mais B2y mais CZ igual a D2, essa equação sozinha representa outro plano. Tá legal? Certo?
Quando a gente monta, o que é um sistema? Né, que a gente aprende, em geral, sistemas no ensino médio. Né? O que é um sistema de equações? Quando a gente resolve um sistema, a gente quer achar os valores que satisfazem a todas as equações simultaneamente. Beleza, Eliseu? Concorda? Tranquilo? Resolver um sistema é isso. Tá legal? Certo? Então, cada equação dessa é um plano. Tá? Então, o que são as duas equações ao mesmo tempo? A solução das duas equações ao mesmo tempo são os pontos que estão ao mesmo tempo em ambos os planos. Ou seja, são a interseção desses planos. Agora, a interseção desses planos é o quê? É uma reta. E aí, Eliseu, melhorou? Quem mais, pessoal, está com dúvida? Eliseu quer falar? Beleza, quem mais está com dúvida? Ah, quem está entendendo tudo completamente? Tá, Sérgio, quer perguntar alguma coisa? Depois vocês vão ouvir a gravação dessa aula e aí as coisas vão começando a melhorar, tá? Fala, Sérgio. Não, quando eu consigo visualizar, quando você coloca os vetores, né, faz o gráfico, aí eu consigo obter a informação. Uhum. Tá, então, olha só. Geometria analítica é exatamente isso, tá? É representar objetos geométricos algebricamente, entendeu? Então, sempre você tem que fazer essa passagem, beleza? Mas pensa, olha só, isso aqui é um plano, estou pegando coisas que estão aqui em cima da mesa. Locutor. Isso aqui é outro plano, ó. Beleza? Esse papel branco aqui é outro plano. A interseção desses dois planos é uma reta, tá? Que seria isso aqui. Beleza, Sérgio? Cadê? Tranquilo? Quem mais, pessoal, quer falar alguma coisa? Tá. Então, olha só, uma pergunta, que é tipo aquela, tipo assim, para ver se vocês estão entendendo mesmo. Estou brincando. Eu estou falando, uma equação representa um plano. Uma equação linear, né? É uma equação daquele tipo. AX mais BY mais CZ igual a D. Uma equação sozinha desse tipo sempre vai representar um plano, tá? Duas equações, um sistema formado por duas equações de plano representa uma reta, que é a interseção de dois planos. Tranquilo? Certo? E se eu tiver três equações de plano? Isso vai representar se eu tivesse ali uma terceira equação. A3x mais B3y mais C3e igual a D3. Certo? Um sistema com três equações. Seria o quê? Infinitos planos. Infinitos planos. Não entendi bem, Jonatas. Infinitos planos que se interceptam em um único ponto. Não, então, calma. Deixa eu voltar. Tentem responder a pergunta que eu fiz antes de ir para essa pergunta do Jonatas. A interseção de três planos é o quê? Fala aí. A interseção de dois planos é uma reta. Tá? Então, eu tenho um plano aqui, outro plano aqui. Tá? A interseção disso é uma reta.
Se eu pegar um outro plano aqui, assim, por exemplo, a interseção dos três ao mesmo tempo vai formar o quê? Arrisca aí, alguém. Essa terceira. Não. Então, Fábio, olha só. Eu estou perguntando assim: quem são os pontos, quando eu falo interseção, eu quero dizer quem são os pontos que estão nos três ao mesmo tempo. Entendeu? Certo? Então, olhem só. Vou pegar um plano aqui, outro plano aqui. Agora não tem como. Espera aí. E outro plano aqui. Tá legal? Isso. Exatamente. A origem. Beleza? Quer dizer, é um ponto só. Certo? Nesse caso é a origem, mas se os planos não passarem pela origem, pode não ser a origem. Tá? Mas a interseção entre três planos é um ponto. No caso é a origem, mas esses planos podem não passar pela origem. Um vetor sempre sai da origem, tá? Mas um plano pode não passar pela origem se ele tiver um D diferente de zero, tá? Beleza? Certo? Mas e aí, todo mundo conseguiu visualizar isso? Ou não? Além das pessoas que responderam ali. Rafael, Fábio, Alberto, Gustavo, João, Ana Beatriz. Está dando para visualizar isso? Tá. Então, isso é uma coisa importante de entender, que eu acho que faz todo sentido também. Porque, olha só, quando eu vou resolver um sistema, quanto mais equações eu tenho, menor é a solução. Esse fez sentido isso. Se eu tenho uma equação só, é um plano. Por quê? Porque quando eu estou acrescentando novas equações, eu estou fazendo mais interseções. Tá? Ou outra maneira de dizer, se eu estou acrescentando mais equações, eu estou aumentando as exigências. Vamos dizer assim. Tá? O que significa, como eu estava falando para eles eu agora, o que significa resolver um sistema? Resolver um sistema significa encontrar os valores que satisfazem a todas as equações do sistema, concorda? Ao mesmo tempo. Por isso que é interseção, né? Então, se eu tenho uma equação só, eu tenho só uma exigência, beleza? Certo? Então, se eu tenho uma equação só, eu quero achar os valores que satisfazem aquela equação. Se eu tenho duas equações, eu quero achar os valores que satisfazem a ambas. Então, eu tenho mais uma exigência. Se eu tenho três equações, eu quero achar os valores que satisfazem as três. Beleza? Tá? Então, quanto mais equações eu coloco no sistema, menor é o conjunto solução daquele sistema. O conjunto solução de uma equação do R3 é um plano. O conjunto solução de duas equações no R3 é uma reta. O conjunto solução de três equações no R3 é um ponto. E aí, fez sentido? Sim. Todo mundo que respondeu sim aí. João, Sérgio, Gustavo, Alberto, Ana Beatriz. Beleza. Então, beleza. A interseção entre quatro planos pode não ser nada. Pode ser um conjunto vazio. Aí depende da posição entre três planos também, porque eu posso ter dois planos paralelos, tá? Certo? Beleza? Mas se todo mundo passar pela origem, vai ser a origem, tá?
Beleza? Mas se eu tenho 4 planos, eu posso ter mais exigência do que variável. Então, a solução pode ser um conjunto vazio. Se todo mundo passar pela origem, a solução é a origem. Mas o que eu estou dizendo, nem todos os planos passam pela origem, tá? É que eu estava falando para o Alberto agora há pouco. Se aquele D ali for diferente de 0, os planos não passam pela origem. Aí eu posso ter vazio. Tranquilo? Na verdade, até com 2 planos eu posso ter vazio, porque eles podem ser paralelos. Se eles forem paralelos, a interseção é vazia. Tá? Mas eu estou falando de forma geral. Essa coisa que eu falei é uma ideia geral. Que quanto mais equações eu coloco, a tendência é diminuir o espaço solução dessas equações. Essa ideia fez sentido? Certo? Aí eu posso ter situações particulares, tá? Mas a ideia geral é essa. Tranquilo? Beleza? Tá? Então, basicamente, a ideia a gente está falando agora de sistemas lineares, né? Que são sistemas de equações lineares, tá? Então, se eu tenho menos equações do que incógnitas, que é o caso aí, ó, aí nesse sistema eu tenho 2 equações e 3 incógnitas. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho menos exigências do que variáveis. Tá? Então, a princípio, a solução vai ser um conjunto infinito, que é uma reta. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, a princípio, eu tenho o mesmo número de exigências do que variáveis. Então, a solução é um ponto, a solução é única. Tá? Porque tem um equilíbrio entre a quantidade de exigências, que cada equação é como se fosse uma exigência, e o número de incógnitas. Agora, se eu tenho mais equações do que incógnitas, aí, a princípio, a solução é vazia. Beleza? Começa a ter exigência demais para o grau de liberdade que eu tenho entre as incógnitas. Essa é a ideia. E essa ideia vai ser muito importante em álgebra linear, tá? Em álgebra linear, como eu já falei, vocês vão começar a ver R4, R5, então vão ter outras coisas. Beleza? Vocês vão resolver um monte de sistemas lineares maiores. Né? Beleza? Tranquilo? E álgebra linear é super legal, mas essas ideias estão fazendo sentido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Certo. Então, já está quase na hora de acabar a aula, vamos fazer só mais um exercício. Que é o seguinte, deixa eu escolher um aqui, peraí. Peraí, rapidinho. Sim, poderia ser levado. Então, boa pergunta, Felipe. No R2, por isso que quando eu tenho uma equação no R2 é uma reta, porque na verdade a ideia também é o seguinte: eu falo que quanto mais equações, eu vou diminuindo o conjunto de solução, tá? Então, no R3, eu começo com dimensão 3. Quando eu coloco uma equação, o espaço de solução cai uma dimensão. Então, é dimensão 2, que é um plano. Tá? Quando eu coloco 3 equações, 2 equações, aí caem 2 dimensões, por isso que a solução é uma reta. Tranquilo? Beleza, Felipe? Fez sentido? No R2, quando eu tenho uma equação, é uma reta. Quando eu tenho 2 equações, é um ponto. Beleza? Então, a ideia é
E cada equação cai uma dimensão. É uma exigência a mais, ou é uma interseção a mais que eu estou fazendo. Beleza, pessoal? Isso, para mim, assim, é uma coisa que é tipo, tudo se encaixa, tá? Certo? Então, a matéria que a gente já viu antes da P1, no R2, uma equação é uma reta, porque o R2 tem duas dimensões. Então, uma equação é uma exigência, cai uma dimensão. No R3, uma equação é um plano. Eu começo de dimensão 3. Beleza? Aí no R4, uma equação vai ser uma coisa tridimensional dentro do R4. No R4, para representar uma reta, eu preciso de 3 equações. E aí, Felipe, fez sentido isso? Tá? Essa é a ideia. De cada equação, eu vou diminuindo a dimensão do conjunto solução. Tá? Beleza? Isso é bem legal. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal, vou fazer só mais um exercício. Matheus, abre aí o Paint. Deixa eu tirar isso aqui. Então, olha só. Vamos escrever 2 vetores aí. O que é isso aí, Matheus? Outro software? Sem som. Ah, perdão, é um software específico aqui. Acho que a letra fica mais visível do que no Paint. Tá ótimo. Tá, vamos escrever 2 vetores aí aleatórios. Escreve U igual, alguém quer escolher um vetor? U igual a qualquer coisa, números não muito grandes que a gente vai fazer contas, tá? Olha aí vocês, um vetor. Matheus, pode escolher aí. Tá, tem gente falando de 2. Fala o outro para mim qual que é? Fala no outro, põe um 0, pelo menos, tá? Para facilitar as contas. Beleza. Bota aí 2, 0, 1. Bom. Certo? Então, olha só, vamos fazer um exemplo do que eu acabei de falar. Se eu perguntar assim, qual é o conjunto dos vetores que são simultaneamente perpendiculares a esses 2 vetores aí? Como a gente acabou de ver, isso é uma reta. Tá legal? Beleza? Tá? Então, vamos achar equações cartesianas e paramétricas para a reta que é perpendicular a esses 2 vetores simultaneamente. Beleza? Tá? Equação cartesiana é como? É a interseção de 2 planos. Então, escreve aí, ó, menos 1x, menos x, sei lá. Tá, beleza, bota assim. Mais 2y, vai lá. Igual a D, igual a 0? Não, é tudo passando pelo origem. Bota igual a zero. Tá. Agora escreve do outro plano, tá? 2x. Quer que escreve mais aqui do lado? Não, pode ser embaixo mesmo. Embaixo mesmo? Que depois a gente vai escrever um sistema.
Tá. 2x mais 0y certo. Agora escreve embaixo um sisteminha, né? A chave. A chave é depois? Ou é antes? Não, agora eu vou repetir. Tendo os x. Tá. Tendo os x. Não entendi o seu áudio. É porque eu passou uma moto aqui. Ah, tá. Menos x. É a mesma coisa que está em cima, tá? Ah, tá. Mais 2y mais z igual a 0. Agora, 2x mais z igual a 0. Tá, pessoal? Olha só, isso é um exemplo do que eu acabei de falar. Tá? Eu estou dando dois vetores. Então, quem são os vetores simultaneamente perpendiculares a esses dois? Uma reta. Mas cada equação dessas separadamente é a equação de um plano. Então, essa equação x mais 2y mais z igual a 0 é o plano perpendicular ao vetor U. A equação 2x mais z igual a 0 é o plano perpendicular ao vetor V. O sistema formado pelos dois planos é a reta que é a interseção desses dois planos, que é a reta que é simultaneamente perpendicular a U e a V. Ou seja, tem que pertencer às duas, né? Isso, exatamente. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tranquilo? Isso. Roteirista de presença aí de novo. Tá? Tranquilo? Isso é um exemplo direto daquilo que eu acabei de falar. Tá? Alguma pergunta sobre isso aí? A gente vai continuar. Ô, Vitor, esse sistema é para eu formular a equação paramétrica? Esse sistema é a equação cartesiana. Agora que eu vou falar a equação paramétrica. Cartesiana. Isso, exato. Então, a equação cartesiana de uma reta no R3 é sempre um sistema. Tá? Porque eu preciso de duas equações. Beleza? Tá? Certo? Agora, vamos escrever a equação paramétrica. Alguma dúvida até aqui? Para a gente continuar e acabar a aula. Beleza? Vamos lá. Então, como é que a gente escreve a equação paramétrica? A gente precisa de um vetor diretor, lembra? Igual a R2. O que é um vetor diretor? É um vetor que está na direção da reta. Matheus, quer falar? Não, estou só ouvindo. Tá. Um vetor diretor é um vetor que está na direção da reta. Agora, se eu estou dizendo que a reta que eu quero é simultaneamente perpendicular a esses dois vetores, beleza? E o vetor diretor é um vetor que está na direção da reta, então o vetor diretor tem que ser simultaneamente perpendicular a esses dois vetores. Beleza, pessoal? Certo? Porque o vetor diretor é o vetor que está na direção da reta. De boa? Até aqui. Beleza? Então, como é que eu vou achar um vetor que é simultaneamente perpendicular a esses dois? Como é que eu vou achar isso? Ele tem que... como é que eu acho um vetor perpendicular ao outro? O produto interno tem que ser igual a 0. Tá legal? Certo? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, o produto interno ser igual a 0 quer dizer que ele tem que satisfazer aquela primeira equação, porque aquela primeira equação ali também é o produto interno igual a 0. Tá beleza? Certo? O produto que eu fiz ali foi o produto interno. Tá? Porque é assim que eu chego na equação do plano. Tranquilo? Então, para eu achar um vetor diretor,
simplesmente eu tenho que achar um vetor que satisfaça essas duas equações ao mesmo tempo. Eu tenho que dar um exemplo de um vetor, tá? Então, eu posso chutar um valor, por exemplo, para x, chuta x igual a 1. Por exemplo. Considerando essa primeira aqui? Não, estou falando a segunda primeiro, que eu vou achar z. Tá. Chuta x igual a 1. Olhando para a segunda equação, se eu chutar x igual a 1, paga isso aí. Escreve aí, x igual a 1. Pode ser do lado, eu acho. Aqui do lado? É, aqui em cima. Tá bom. X igual a 1. Substituindo isso na segunda equação, eu vou ter z igual a quanto? Vai ser 2 mais z igual a 0. Isso. Então, eu vou ter z igual a menos 2. Isso. Agora, substituindo essas duas coisas na primeira equação, eu vou ter um valor de y. Vou trazer para cá, então. A equação Menos 1. paramétrica. Isso. Mais 2y menos 2 igual a 0. Não é isso? Sim. Então, 2y é igual a 3. Y é igual a 3 meios. Então, um vetor diretor é esse aí, ó. 1, Pode ser chamar ele de W? pode. Um, 3 meios, menos 2. Beleza? Show. Tá. Então, esse aí é o vetor diretor. Agora, a equação paramétrica como? É o vetor diretor multiplicado por t. Tá? Então, a equação paramétrica vai ser t, 3 meios de t, menos 2t. Isso, agora bota aí 140. A equação, ou eu posso escrever coordenada a coordenada. Posso escrever x igual a t, y igual a 3 meios de t, z igual a menos 2t. Tá? Quer escrever isso, Matheus? Eu não entendi como. X igual a t, que isso aí é x. Tá, entendi. É um embaixo do outro, né? Isso. Y igual a 3 meios de t. Z igual a t. Agora põe uma chave nisso, se possível. Z igual a menos 2t, aliás. Tá. Agora, beleza. Então, outro Matheus escreveu ali no chat. Isso que a gente acabou de escrever é a paramétrica, tá? Porque a cartesiana é aquele outro sistema ali, tá? A cartesiana é menos 2x mais 2y mais z igual a 0 e 2x mais z igual a 0, beleza? Isso é cartesiana, exato. Isso aí é a paramétrica, beleza? Porque a cartesiana... Qual é a diferença entre cartesiana e paramétrica? A cartesiana só tem as coordenadas, só aparecem as coordenadas cartesianas. Isso, beleza. Tranquilo, pessoal, esse conceito? A equação cartesiana só aparecem as coordenadas cartesianas.
a equação paramétrica aparecem as coordenadas cartesianas e além disso, um parâmetro, que no caso é esse T. Beleza? Na paramétrica, precisa de um ponto pertencente, mas nesse exemplo eu estou supondo que tudo passa pela origem, entendeu, João? Na cartesiana também precisaria de um ponto pertencente, tá? Beleza? Tranquilo? Então, na paramétrica, se não passasse pela origem, eu teria que somar um ponto pertencente ali. Beleza? X valendo 1. Isso. Eu chutei valores naquela equação ali, entendeu? Eu chutei x igual a 1, aí descobri z e y. Beleza? Tranquilo, poderia chutar outro valor, mas ele tem que respeitar aquela equação ali. Tá? Então, reparem só. A equação cartesiana e a equação paramétrica descrevem a mesma reta. Tá legal? Mas ela, sim, na hora da prova pode pegar qualquer um. O vetor diretor não é único. Beleza? Lembra, é igual no R2. Lembra que a gente já falou isso? O vetor diretor não é único. Tá? Nem o vetor normal. Olha só. Essas duas equações, elas descrevem a mesma reta de formas diferentes. Beleza? A equação cartesiana, eu estou descrevendo essa reta dizendo assim: essa reta é a interseção daquele plano com outro plano. Essa reta é a interseção do plano de equação x menos 2y mais z igual a zero com o plano de equação 2x mais z igual a zero. Beleza? A equação cartesiana. E a equação paramétrica, eu estou dizendo, essa reta é formada por todo mundo que é múltiplo do vetor diretor 1, 3 meios menos 2. Beleza? Eu tenho esse vetor, se eu multiplico ele por um parâmetro t qualquer, eu formo uma reta. Beleza, pessoal? Tá? Então, são duas maneiras diferentes de representar uma reta. E aí, pessoal, alguma... O que vocês estão achando até agora? Não fugiu muito do que vimos na R2, Vitor. Não. As ideias de equação cartesiana... Eu pensei que... achei que ia ser mais complicado, mas... Não, isso aí. A única coisa que é diferente é que a equação cartesiana da reta são duas... É um sistema, beleza? Certo? Sim, beleza. Mas o conceito de equação cartesiana e equação paramétrica é o mesmo. Beleza, pessoal? Ok. Valeu, Vitor. Certo? Então, olha só. Só para terminar, a gente vai ver na semana seguinte, na semana que vem, a gente vai ver o seguinte. O que a gente fez aí? Como é que a gente achou esse vetor 1, 3 meios menos 2? A gente achou o vetor que é perpendicular ao mesmo tempo àqueles dois vetores U e V ali. Beleza? Tá? Então, a gente vai ver um método, na verdade, uma operação que nos permite fazer isso. A gente vai ver mais uma operação com vetores, tá? Que é a operação que é chamada produto vetorial. O produto vetorial ele faz exatamente isso. É uma maneira de determinar um vetor simultaneamente perpendicular a dois vetores dados, sem precisar resolver um sistema. Vai ter uma fórmula para isso. Beleza? Tá? Porque, com frequência, a gente vai precisar fazer isso. Achar um vetor simultaneamente perpendicular a dois vetores dados. Beleza? E isso tem... Como isso é uma coisa que eu faço com frequência, isso recebe um nome. E esse nome é produto vetorial, que é uma nova operação. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, boa noite. Bom fim de semana, até semana que vem. Espero que presencialmente.
Valeu, pessoal. Até Boa mais. noite a todos aí. Até mais. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.